Boa tarde a todos. Bem-vindos ao seminário NIP. Hoje nós temos a honra de receber a professora Thelma para fazer a apresentação sobre perspectivas de energia e transição no Brasil, usando bioenergia. A professora Thelma é professora da Faculdade de Engenharia Química e foi coordenadora do NIP durante 4 anos. Então. Obrigada, Gustavo. Nossa. Bom dia a todos, agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Faz tempo que não estou em uma palestra aqui no NIP, gosto muito de estar aqui. Obrigada a todos. Tá bom, assim, todo mundo consegue escutar? Uhum. Essa palestra, eu dei essa palestra em... Oi, Andréia, você está aí? Legal. Em Florença, por isso que ela está em inglês, eu achei a palestra que mais tinha a ver com esses assuntos que atraem os interesses do NIP e os interesses do curso de Bioenergia e da Faculdade de Engenharia Química. Então, eu vou lá em Florença, houve o Congresso de Engenharia Química e o Congresso da Applied Biotechnology. E eles queriam alguém que falasse sobre as perspectivas dos recursos biorrenováveis, né? Então, para não pegar eólica, não pegar energia solar. Aqui esse diagrama é meio tendencioso, né? Mas ele ilustra, para os que não são céticos, para os que acreditam no gás de efeito estufa, né? Eles podem realmente influenciar o clima. Eu achei essas duas fotografias bastante poderosas. Eu vou falar resumidamente sobre a energia, a demanda mundial energética, como é que o Brasil se situa, e vou falar de alguns exemplos que a gente tem trabalhado no laboratório de engenharia bioquímica e recursos renováveis, e também de de 2 grandes projetos que a gente desenvolve aqui junto com o NIP, junto com o professor Rubens Lamparelli e demais professores. Esse gráfico ilustra muito bem a necessidade de energia, né, mundial de energia. E ela mostra a relação entre o PIB e o aumento da quilometragem das pessoas. Então, quanto mais o PIB per capita aumenta, mais viajamos, mais caminhamos. E isso é representado aí nesse diagrama, que mostra que a energia demandada por veículos pequenos é enorme. Oi, Lívia, tudo bom? É enorme em relação à energia aérea, de ônibus, de outros, tem que tirar cargo. Aqui, energia cargo, aqui energia por passageiro. Então, esse tipo de demanda ainda é enorme. Mas o que eu vou falar poderia atender ambos os setores, né, tanto heavy traffic como o transporte de passageiros. Esse é um gráfico que eu tirei da OECD, aquela que nós não vamos entrar ainda, mas eles têm um library para energia, e eu achei interessante esse diagrama, que ele representa em 3 grupos como é que a emissão, aliás, esse não é de emissão, esse é de demanda energética. E ele está expresso em milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Então, se nós continuarmos com as políticas públicas hoje atuais, nós vamos caminhar para os 20 bilhões de toneladas de óleo equivalente de demanda mundial. Se a gente seguir as políticas públicas que têm sido anunciadas já por diversos países, e ao próximo slide, esse aumento é um pouquinho menos rápido. E somente se a gente desenvolver novas políticas públicas, desenvolvimento ainda mais sustentável, e aí tem lugar para a Tatiane, né? Nós vamos conseguir manter a demanda energética mais ou menos na ordem atual. Essas são políticas públicas que foram anunciadas recentemente, tanto pelo Canadá, China, União Europeia. Interessante que a Inglaterra está indo também em direção a biocombustíveis. E o que eu gostei de ver é que a Índia, muito rapidamente, começou a utilizar biocombustíveis. A Índia que tinha um dogma por não utilizar biocombustíveis, a não ser combustíveis derivados de fontes não alimentares, agora já está indo, inclusive, para bioetanol de cana-de-açúcar, que lá era uma situação dogmática.
Bom, aqui esse é o contrato que nós assinamos, né, em Paris, 2015, onde o Brasil se comprometeu, todo mundo sabe, mas só para lembrar, que a gente se comprometeu a atingir em 2030 uma redução de 43% das emissões que eram em 2005. Eu não vou nem falar de 2025, porque esse aí já está aí na nossa janela. Então, a gente assumiu esse compromisso cumprindo 3 principais metas. Aumento do uso de biocombustíveis, chegar em 18% em 2030, tornar ilegal o desmatamento, tornar ilegal não, tornar zero desmatamento ilegal, seguindo as regras do país. E atingir 45%, então, da energia renovável na matriz até 2030. Eu acho que são 2 ou 3 figuras que são aqui do Plano Decenal de Energia, que foi publicado pelo EPE agora o ano passado, e ele faz projeções para o ano 2027, o que vai acontecer em diversos setores relacionados com a energia. E aqui eu achei interessante é que se espera que a participação do PIB pelos 3 setores mais importantes não mude tanto. Então, a agropecuária, que hoje é de 6%, vai estar em torno de 5,8%, apesar da economia, o bruto aumentar, né? Serviços, mais ou menos, continua também 69,1%, em 10 anos, 68,6%. E industrial vai de 25% a 25,6%. Então, o balanço entre os 3 setores continua parecido. Opa! Entretanto, aqui a gente visualiza melhor, em termos energéticos, aonde que as mudanças são esperadas e como que a redução de GHG, de gás de efeito estufa, poderia ocorrer. A projeção é que, em termos de fonte energética, que a energia derivada de petróleo, a porcentagem reduza de 41% para 39%, então aqui como o montante aumenta, e 2% do montante que aumentou representa um nicho interessante. O aumento, desculpa gente, ainda esqueci um pouquinho como é que eu uso esse aqui. A energia derivada de cana-de-açúcar também deve aumentar para 19%, e multiplicado pela diferença, né? Então também abre um nicho importante para assuntos que nós estamos falando hoje. Hoje, existem, aliás, eu não sei se é hoje, em dezembro de 2017, 367 usinas estavam ativas de açúcar e etanol, elas já foram 420, muitas fecharam, existem algumas que estão em processo judicial, mas existe uma capacidade instalada de 750 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e a moagem tem sido menor, então ainda existe espaço para ocupá-las. De acordo com o EPE, de acordo com esse plano decenal, mais umas 20 usinas devem estar sendo iniciadas, devem estar se iniciando nos próximos anos de cana-de-açúcar. E esse nosso consumo de biocombustíveis é retratado aqui nas emissões menores do Brasil do que países mais ou menos equivalentes, né? Aqui é o México, China, a média mundial e a média da OCDE. Então, o Brasil, per capita, ele emite menos CO2 equivalente por habitante. E aqui também o que eu acho interessante ele tem um consumo de eletricidade maior, né, que, por exemplo, o México, próximo do mundial, né, um pouco menos, mas graças ao uso intenso de biocombustíveis e de energias renováveis na matriz elétrica, essa emissão é menor. Aqui são os 7 biocombustíveis mais utilizados, né, no Brasil: madeira, os derivados de cana-de-açúcar, o black liquor, que é da indústria papeleira. Oi, professor, tudo bom? O carvão vegetal, o bioetanol, outros renováveis e o biodiesel. E ali um zoom só do etanol. Então, é esperado que o etanol anidro permaneça estável, a produção de etanol anidro, e que a produção de etanol hidratado, que é esse que a gente usa constantemente nos nossos tanques de veículos leves, aumente. E aqui
de acordo com o LEP, nós vamos para 42, 45 bilhões de litros de etanol hidratado. Bom, só para as pessoas que não se lembram, o bioetanol e o biodiesel são os dois biocombustíveis mais utilizados. Nós estamos começando com biogás no Brasil, já há pouquinho ainda, mas se espera o crescimento do biogás. Aqui, em relação a biodiesel, atualmente nós estamos com B11, né? Alguém pode me confirmar se é B11? É B11, é? É. E estamos indo para B15 até que ano? Acho que até 2020, 2025 é rápido. Essa expansão aqui é rápida. Eu perdi o eixo, eu tinha o eixo aqui, mas não fazer cola, eu perdi o eixo do tempo. Aqui são o biodiesel baseado na matriz de soja e de sebo bovino, e as usinas de biodiesel estão avançando exatamente aonde essas matérias-primas são produzidas. No Rio Grande do Sul, aqui indo em direção a Mato Grosso, e aqui as usinas sucrocoleiras, né, expandindo de São Paulo, indo para as fronteiras aqui, agora para Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná já tinha um pouco no Nordeste, e se esperando chegar então a 40 bilhões de litros no final de 2030, perto de 2030, né, 2027. Bom, o nosso laboratório, agora eu vou falar dos nossos casos. Nós trabalhamos muito com resíduos. Por que nós trabalhamos muito com resíduos? É porque há muitos anos a Europa obstaculizava a produção de matérias-primas, de biocombustíveis, não matérias-primas, de produtos químicos derivados de fontes alimentares. Então, há 10, 15 anos nós começamos a trabalhar com resíduos, gostamos e ficamos. Eles ainda, hoje a gente vê que ainda não são economicamente viáveis, porque é muito barato, o açúcar é muito barato e as indústrias no Brasil preferem usar a sacarose limpinha, bonitinha, do que usar produtos de segunda geração, terceira geração. Mas todo o nosso trabalho é pensado só em resíduos ou agrícolas ou resíduos agroindustriais. Aqui é uma foto recente de trabalhos que nós vamos coletar resíduo de eucalipto. Nós também estamos trabalhando com resíduo de cana. A gente já trabalhou com bagaço, mas agora nós já estamos trabalhando bastante com palha de açúcar. E sempre na busca de produtos de alto valor agregado, de maior valor agregado, que possam ser integradas nas usinas, tanto usinas sucrocoleiras ou nas indústrias papeleiras, ou indústrias de feijão. Mais recentemente nós estamos indo para culturas anuais também, que produzam resíduos que possam ser explorados numa biorefinaria integrada, né? Aqui é o trabalho da Jennifer, uma aluna de doutorado, ela está num grande projeto, e ela explora o uso desse resíduo que sobra no campo de eucalipto. 30% da planta de eucalipto é deixada lá. Após, não sei para quem já viu, o tronco do eucalipto é colhido, que depois é cortado em pedaços de 6 metros, vários pedaços, montanhas de eucalipto são acumuladas e armazenadas lá, e esse campo contém, então, 30% do material. E nós estamos trabalhando com ele, nós já vou mostrar o que é o detalhe. Não sei por que veio aquela foto assim, mas veio. O que eu fiz, né? Sempre pessoa que não sabe. Bom, esse projeto é um projeto que a gente desenvolve no NIP, onde a gente usa exatamente os resíduos de eucaliptos, os resíduos da cana-de-açúcar, mas dessa vez só a palha, e o Miscanthus, que é a planta energia europeia. Esse projeto aqui é um projeto que é uma colaboração com a Inglaterra, e são 2 agências que financiam, a BBRSC e a FAPESP. É um projeto grande, tem mais de 20 professores, e ele engloba 5 grupos de trabalho. O grupo de trabalho em marronzinho é o grupo que desenvolve pré-tratamento dessas matérias-primas. Então, na Inglaterra, eles desenvolvem pré-tratamento de Miscanthus. Nós aqui, dessas 2 matérias-primas, né? Palha e resíduo florestal. O grupo do laranjinha é o grupo que trabalha com enzimas, é um grupo do professor André Damasio, hoje, eu acho, que trabalha com enzimas e desenvolve novas enzimas. O grupo 3 é o grupo que desenvolve novas leveduras. O grupo 4 é o grupo coordenado pelo Rubens Lamparelli aqui do Instituto e daqui do NIP e do professor José Maria, que ele desenvolve análise técnico-econômica e análise de ciclo de vida de todo o processo.
E o grupo 5 é um grupo que trabalha lá na engenharia química, que trabalha com bioreatores, fazendo as produções que foram planejadas aqui, fazendo as produções em escala um pouquinho maior, em bioreatores, e trabalhando, tentando explorar os aspectos técnicos mais reais, né, que possam ser escalonados. Então, esse primeiro trabalho, ele é desenvolvido pela pós-doc Lívia Brenelli. Ela faz pré-tratamento de palha de açúcar. Ela tenta desenvolver pré-tratamentos de baixa severidade, obtendo oligômeros. Para vocês, para quem não souber o que é oligômeros são açúcares oligomerizados. Então, ao invés de eu ter o monômero, eu tenho açúcares oligomerizados. Nesse nosso caso, a gente está interessado em produzir oligômeros de até 3 unidades, que eles possam ser absorvidos pela levedura que o pessoal está criando. Por que isso? Mas por que esses loucos querem fazer isso? Não é tão fácil dar glicose e o micro-organismo usar? É tão fácil dar glicose. Só que todos os micro-organismos utilizam glicose. Quando você tenta deixar um negócio bem difícil, é muito mais difícil de competir. Então, a nossa hipótese inicial é que só os nossos micro-organismos seriam capazes de utilizar oligômeros. E os outros, coitadinhos, iriam morrer de fome. E daí você poderia dar restrição, não precisaríamos de ter tanta esterilização e tanto cuidado, ou tantos antibióticos na produção de bioetanol, por exemplo. Porque o substrato por si seria muito mais difícil de ser utilizado pelas cepas convencionais. É uma hipótese. Nós estamos verificando que o próprio oligômero é muito mais caro. Você pode vender para a indústria de cosméticos, para outras indústrias. Então, apesar do conceito que nós criamos inicialmente, a ideia era obter oligômeros para serem fermentados, hoje eles não são só exclusivamente para isso. Então, a Lívia Brenelli desenvolve isso utilizando palha de açúcar. Esse trabalho está super bonito, eu não vou falar quase nada dele mais, porque para não perder a oportunidade dela fazer a apresentação dela aqui, que eu acho que ela ainda não fez, né? A parte, similarmente, nós estamos produzindo estilooligosacarídeos de resíduos de floresta, estão muito pouco ainda conhecidos, é uma matéria-prima muito diferente. E a minha outra, uma aluna de doutorado, peço por favor para não fazer foto, são dados não publicados. A minha aluna tem trabalhado bastante com isso, ela está numa fase não tão avançada, ela teve que primeiro caracterizar, preparar as partículas e está trabalhando intensamente na produção em reatores desses estilooligosacarídeos. É a Jennifer. Esse aqui é o grupo do professor André Damasio. Professor André Damasio, que desenvolve enzimas que elas facilitam o enfraquecimento do tratamento das fibras. Então, são enzimas novas, muito interessantes, principalmente essas aqui, que são as LPMO, que são as lipomonoxigenases, são todas enzimas novas. Ele tem um grande grupo de 2 pós-docs e alguns alunos de doutorado trabalhando com isso. Então, eu não também vou pedir para que ele apresente o trabalho dele, que é um trabalho muito lindo, mas a ideia é que essas enzimas novas facilitem muito a formação dos oligosacarídeos a partir tanto do resíduo de eucalipto como a partir da palha de cana. Esse é o grupo que o Marcelo ajuda, né, Marcelo? Marcelo é um dos coordenadores desse grupo, junto com o Thiago Basso, e ele desenvolve organismos, então, que consigam transportar para o interior da célula esses estilooligosacarídeos. Essa é uma das coisas difíceis do projeto. A gente pensava que a gente fosse encontrar transportadores de até 5, pudéssemos entrar com até 5 oligômeros formados por 5 unidades de açúcar, o que está se tornando impossível. Então, nós estamos aqui com 2, com dímeros e com trímeros. E a ideia é que somente dentro do interior da célula as reações comecem a ocorrer e os monômeros, então, são produzidos aqui no interior da célula. Aqui então, você tem com um oligômero 3 estiloses. Aí ela entra aqui e só dentro do interior da célula é que a estilose monomérica iria ser produzida e entraria na via para formar etanol. Ou com outros oligômeros também, mas a ideia é essa. Esse estudo é o estudo do grupo 4, que ele faz análise técnico-econômica e de sustentabilidade.
tanto dos biocombustíveis como de produtos bioquímicos que a gente está produzindo nesse momento, são os estilooligosacarídeos. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu achei lindo, que é o exemplo do primeiro estudante desse grupo que já apresentou um artigo, que é o Cristi Romero. Esse trabalho, ele finalmente publicou o método. A gente já vinha estudando esse método, e esse método era tentar localizar aonde estão os resíduos. Então, espacialmente, utilizando softwares, localizar aonde estão os resíduos agrícolas disponíveis, aonde estão os principais consumidores e como a gente poderia fazê-los encontrar a demanda com o supplier. Bom, então, primeiro, para desenvolver o método, foi escolhida a região administrativa de Campinas, tem 52 municípios, Campinas é aqui. Através de estudos geoespaciais, eles localizaram aonde estavam os eucaliptos e aonde estavam a cana, e aonde estavam os moinhos. Os moinhos aqui estão vermelhinhos, o eucaliptus em verdes e a cana-de-açúcar. Aí eles calcularam, então, através da planta, né, das culturas plantadas, quanto por cento poderia haver de resíduo. E daí eles foram para a próxima etapa, que foi identificar clusters, onde poderia haver produção de bioenergia relacionada com o consumo de bioenergia daquele município. Então, ele fez um joguinho de Lego, né? Então, aqui nesse caso, ele vai descobrir quais são os municípios que teriam um balanço positivo energético, de etanol, ou de biogás, ou energético. Ele fez em vários níveis. Então, por exemplo, ele percebeu que os municípios em azuis teriam um balanço positivo de energia, quer dizer, que a relação entre a consumida e a produzida. E o negativo seriam os municípios em vermelho. Então, aqui para bioetanol, aqui para energia elétrica, derivada da queima direta dos resíduos. Ele fez isso para diferentes níveis e finalmente foi publicado, então, esse artigo, né? Fiquei muito contente porque agora nós temos a metodologia padronizada, e nós estamos fazendo isso para outras regiões, etc. E você pode variar. Se o produto não for etanol, mas for biogás, você põe com as usinas, você usa as usinas de transformação de biogás. Aqui nesse caso, nós usamos as usinas de cana para fazer o processamento, mesmo que a tecnologia hoje ainda não esteja implantada de segunda geração, ou de terceira geração, como virá em outros casos. Bom, agora, e esse finalmente é o grupo de trabalho 5, que vai para bioreator em escalas um pouquinho maiores. Então, vai trabalhar com as enzimas que o grupo 3 bolou e desenvolveu. Ela vai trabalhar em bioreator e vai trabalhar com a produção dos oligosacarídeos, ou de que for necessário, vai trabalhar já em escala um pouquinho maior. Aqui nós já vemos que uma das aplicações já não é mais a produção do bioetanol, mas talvez a produção de probiótico. Essa aqui é a tese, aqui é a tese do Murilo, que está aqui, o Murilo Oliveira. Ele vai aplicar o conceito de integração. Ele vai produzir o oligosacarídeo e vai purificar ao mesmo tempo. Então, isso é bacana, porque você pode... O que a gente mais vê é que é difícil produzir oligosacarídeo e é caro. Então, a gente tem que... Bom, a gente procurou um problema difícil, né? Então, o que a gente espera? Que seja caro. Então, agora a gente tem que fazer com que isso seja mais barato. Então, ele vai fazer a integração dessa produção com a purificação por... Aqui a produção, né, por hidrólise enzimática. Aqui é o seu tanque com membrana e ele vai tentar fazer tudo isso num único desenho, né? E obter os oligosacarídeos concentrados aqui com potencial probiótico. Por que você não fez, né, para etanol, né? Bom, aqui nós já testamos essa metodologia que eu estou mostrando para vocês, nós já testamos para várias outras substâncias, vários outros compostos. Por exemplo, nós trabalhamos muito com lipídios. Por que lipídio? Lipídio é porque a maior parte dos lipídios que são utilizados para
biocombustíveis, ou mesmo agora com a rota nova para bioquerosene, eles vêm de fontes alimentares. Então, havia uma demanda, bom, vamos fazer lipídios por via microbiana. Quais são as possibilidades de fazer por via microbiana? Pode ser por levedura, pode ser por algas, pode ser por microalgas. Eu sempre brincava que era melhor ir numa clínica de fazer lipoaspiração e conseguir um monte de gordura para fazer biocombustível, mas ninguém gosta dessa minha ideia. E, então, lipídios microbianos ainda são muito visados, a indústria gostaria de ter lipídio microbiano em grande quantidade, então o impacto, a sustentabilidade dele provavelmente daria melhor. E ela é baseada nisso aqui. Se você desequilibrar esse ciclo dentro da célula, se você conseguir reduzir essa etapa de gasto do citrato e passar o citrato para via de síntese de ácidos graxos, está feito. Então, você tem que explorar células que consigam fazer isso. Elas tentariam reduzir esses caminhos para cá, essas rodas, e acumular gordura. Então, o que a gente gostaria é que, ao longo do tempo, lipídios fossem produzidos, as células aumentassem de volume, elas ficassem bem gordinhas, e que elas se alimentassem com um substrato derivado de algum resíduo. Então, nós já tentamos, com todo resíduo que existe, nós já tentamos. Alguns resíduos funcionam muito bem, outros nem tanto. Aqui são trabalhos que a literatura mostra que quando uma célula fica muito gordinha, por exemplo, essa aqui, ela tem 75% de óleo, provavelmente a velocidade dela de produção desse óleo não é tão alta. Então, ela não consegue fazer as duas coisas extremamente eficiente. Quando ela já fica mais magrinha, aqui nesse caso ela é ruim nos dois, né? Mas existe um balanço que ela pode ter maior produtividade de produção de óleo, né? Por grama, por litro e por tempo, né? E o acúmulo seria menor. Esse é um caso de um aluno de doutorado que ele conseguiu esses números aqui, foi bem bacana, conseguiu 40% de acúmulo de gordura, mas ele tinha muita vantagem de conseguir aumentos tanto de produtividade como de armazenamento, porque esse aqui vocês não conseguem ver, mas era o mesmo micro-organismo, mas depende das condições. Uma coisa é você trabalhar em condição industrial, com reatores grandes, com substrato verdadeiro, com resíduo verdadeiro. Outra coisa é você trabalhar com condições botando glicose, etc. Bom, esse trabalho, esse tema foi extensivamente explorado no nosso laboratório. Nós fizemos com todo tipo de resíduo. Esse aqui é um trabalho que é bacana, porque as garotas, várias garotas trabalhando nisso, elas queriam produzir óleos, biodiesel, bioquerosene a partir de bagaço. Esse é um trabalho que hoje ainda tem muito, apesar da gente ter publicado ele há um tempo, ele tem muita demanda, muita gente quer produzir isso aqui, mas no Brasil, quem produz óleo microbiano produz a partir de açúcar, que eram aquelas grandes empresas, a Bunge, hoje parece que até a Terra Via já faliu, é isso? Hoje eu estava lendo que era assim, a Solazyme criou um micro-organismo, depois vendeu para outro, depois vendeu para outro. A última, que era a Terra Via, hoje eu li que já foi vendida para Corbion. Então, mesmo com açúcar é difícil. Mesmo com açúcar, né? Se você tem gordura sendo produzida em grande quantidade, como nós temos de soja, é muito difícil competir com a soja, porque a soja ela tem um outro produto que ajuda a pagar a economicidade. O óleo acaba quase sendo um resíduo da indústria de soja, né? Porque a gente exporta muita proteína de soja. Então, muitos estudos foram feitos no meu laboratório, configuração de reator, material, como é que se pode reduzir o custo utilizando reatores mais baratos. Existem 1000 variáveis, eu não vou cansar vocês aqui, mas que podem ser exploradas, mas nós vamos ver que mesmo assim ainda não são econômicas, né? Aqui nós encontramos um micro-organismo que ele é bacana, além de usar a fibra lignocelulósica, ele usa interferentes e inibidores, é um micro-organismo super robusto, ele consegue usar furfural, consegue usar ácido acético, então aumenta ligeiramente a produtividade em lipídio. Aqui é o trabalho do João Paulo, ele consegue resultados excelentes. Entretanto, quando ele foi fazer os testes econômicos, mesmo que ele adicionasse
proteína de levedura no balanço técnico-econômico dele, ainda ficava caro. Agora eu estou louca para ver o Renova Bio chegando, para ver se o Renova Bio vai ajudar. Todo mundo conhece o Renova Bio, já ouviu falar. Que é uma lei que deve dar maior economicidade para os produtos vindos de matérias-primas renováveis, né? Bom, aí, ao mesmo tempo, como a gente sempre tentou trabalhar com indústrias, e principalmente com indústrias energéticas, ao mesmo tempo nós trabalhamos muito com microalga. Então, nós trabalhávamos sempre com 3 linhas. Linhas de leveduras, linhas de microalgas e linhas, métodos mais ou menos químicos ou enzimáticos. Essa é a indústria que começou como Solazyme, depois ela ficou, a Bunge ficou sócia dela, ela tem uma grande planta aqui em Brotas, e hoje eu vi, depois ela se chamou Terravia, e hoje eu vi que a Corbion, ou a comprou, eu não sei, o senhor sabe disso, professor? É a Corbion mesmo? Eu vi que é Corbion. Porque eu tinha ouvido falar que era DSM, agora hoje eu li que é a Corbion. São empresas holandesas que, essas plantas são maravilhosas, elas têm 600 metros cúbicos de bioreatores, próximas de provedores de açúcar, e ela foi feita para produzir ácidos graxos, para produzir lipídios microbianos. No início, a ideia era, vamos fazer biocombustível, daí registraram, essa não foi, não sei se ela conseguiu o registro para fazer biocombustível para aviação, mas uma similar conseguiu. Mas eles viram que era absurdo, ia produzir biocombustível de aviação caríssimo. Aí passaram a trabalhar com fragrâncias de matriz oleosa, trabalhar com aditivos químicos e principalmente aditivos para a indústria de alimentos. Não sei o que aconteceu exatamente, mas hoje, de acordo com o dado de hoje, está com problema econômico aí. Esse sistema é um sistema que nós trabalhamos muito, mas ele é em oposição ao sistema autotrófico. Na natureza, as microalgas fazem fotossíntese e também produzem óleos. Só que elas produzem óleo e mais 999,9 gramas de água. Né? Então, elas são muito diluídas nesse sistema, e esses sistemas, em tanques fechados, podem ser muito mais concentrados. Nós trabalhamos muito com isso, então eu só fiz aqui mostrando para vocês que existem sistemas autotróficos perfeitos em tanques abertos, existem sistemas heterotróficos em tanques fechados, e existem um misto, que é sistemas híbridos, também nós trabalhamos. Ainda não é possível, por exemplo, aqui, nós testamos diferentes fontes orgânicas, que a quantidade de óleo, né, quando eu ponho esse númerozinho assim, 0,25 gramas de lipídio por grama de açúcar, é um número bacana. Ele é pior que o número do etanol, porque etanol é 0,5, mas é impossível, estequiometricamente, você formar 0,5 gramas de lipídio a partir de 0,5 gramas de açúcar, porque energeticamente não é possível. Bom, então nós trabalhamos muito. Esse aqui, vamos voltar no sistema fotossintético. Eu tenho visto de novo trabalhos disso, que é juntar efluentes, aqui sistema fotossintético, juntar efluentes da Replan. Isso aqui é uma unidade geradora de CO2, mas que também tem outros gases contaminantes. Isso aqui está muito... hoje, eu tenho visto vários trabalhos que tentam juntar diferentes efluentes e formar alguma molécula, formar alguma coisa útil, né? Nós tentamos, acredito que muita gente ainda esteja tentando, não é simples, talvez com células mais robustas você consiga produzir mais bioetanol, mais lipídio ou mais biogás. Isso aqui é uma tese de um aluno nosso, que ele foi calcular quanto que, se ele fosse utilizar a emissão da refinaria da Replan, quanto que ele conseguiria produzir de óleo, né, desse óleo microbiano, e quanto de biogás, utilizando os nossos dados. Então, ele pegou os nossos dados cinéticos e foi lá e tentou calcular, e ele viu que era possível, mas em termos de projeto, é uma dificuldade danada, né? E uma das coisas bacanas é que ele conseguiu verificar que era positivo, você gerava mais energia do que você gastava. Esse é o último projeto microalgal. Nós trabalhamos com outros resíduos agroflorestais, principalmente resíduos ricos em carbono, né? Resíduo de mandioca, resíduo de batata, resíduo de indústria sucroalcooleira. E você, ao invés de explorar a parte fotossintética da microalga, você explora a parte do metabolismo oleaginoso. Então é bacana, você produz muito óleo. Aqui você vê que você produz uma pasta de célula.
esse trabalho foi bacana porque a gente utilizou o óleo para uma coisa e o resíduo para outra. Então, a gente fez um tratamento catalítico aqui, deu um outro biocombustível, é bacana porque tem bastante biomassa aqui. E a ideia dele era substituir o diesel da usina sucroalcooleira, porque foi verificado que 4 litros de diesel são consumidos por tonelada de cana-de-açúcar. Então, teoricamente, a nossa indústria sucroalcooleira gasta 2,4 bilhões de litros de diesel ao ano. Então, seria bacana você reduzir as emissões substituindo por biodiesel. Eu não sei por que eles não substituem direto. Alguém sabe? Uma grande sucroalcooleira, por que não põe biodiesel em tudo? Porque de biodiesel de alga é caro, mas se fizesse biodiesel de qualquer coisa, de soja, para quem for vizinho, eles já reduziam as emissões, poderiam vender com... Acho que você não pode usar biodiesel puro. Mas poderiam aumentar nas máquinas internas deles, nos caminhões, será que não pode? Quem sabe isso? Até um certo percentual você pode aumentar depois. Mas a 50%, não pode? Não. Você vai detonar Não, o motor. porque o motor não está feito para isso. Ele não Porque esses dias eu estava assim conversando... para sair isso. Eu estava conversando com uns amigos sobre isso, eu falei, meu aluno queria fazer a substituição parcial do biodiesel. Ele falou, por que não usa o diesel do vizinho, o biodiesel do vizinho, né? Porque um dos problemas ainda das emissões da usina sucroalcooleira, o único problema é o diesel consumido nas máquinas, né? Eu não sei, fiquei com essa pergunta e ainda deu que o óleo de microalga ainda seria caro se não tivesse incentivo. Nós usamos todos os dados para fazer a modelagem e simulação. Esse trabalho foi submetido, está para sair. Bom, fizemos um carrinho, né? Carrinho de óleo de microalga. E assim a gente tem trabalhado. Depois estamos fazendo biogás de resíduos e verificando se é possível escolher misturas de resíduos que promovam a melhor formação de biogás. Aqui é uma tese que já foi defendida. Aqui a diferença entre o potencial teórico de biogás e a produção que é alcançada em laboratório. Aqui a Seria tese... mais fácil adaptar os biogás? biogás. O biogás? Porque a gente trabalhou muito com isso também, com o potencial de produção de biogás e para caminhão. Teve um aluno que estudava isso. Mas é fácil mesmo? Adaptar a nossa bem frota? fácil. Não vou te dizer fácil, mas eu Mais acho que é fácil, mais é fácil. mais fácil. O biogás do que... Porque a gente tinha Porque visto... diesel se pesquisa muito mesmo. A mistura. Do E ainda diesel. É até E 20%, né? É. Até 20%, né? No máximo, né? Que você consegue chegar. Pesquisa, agrega Vocês viram que agrega vai haver leilão de novo do tratamento de resíduo sólido de Campinas, né? Meus alunos tinham calculado que se você transformasse todo o lixo de Campinas em biogás, acho que era possível, quantas frotas? Lembra do João Ricardo? 30 frotas de caminhões. Nós fomos lá, tinha filas de caminhão o dia inteiro na empresa. E ele calculou que se fosse transformado tudo em biogás, acho que dava para 30 frotas de biogás. Só que eu não sei, o que ele calculou é que era impossível a gente transformar isso. Tem que adaptar. A gente encontrou caminhões que eram feitos na Índia, que utilizavam biogás, não sei como, porque na Índia tem Porque elefante. na Suécia também. Na Suécia também? A Scania está lançando no Brasil o caminhão. Está lançando? E A tem sistema Mercedes só também. dual fuel, né? Que você Ah, põe a diesel Tânia e sabe gás disso. simultaneamente. Como é que é, Tânia? Não, é o seguinte, Bom, Para- o biogás você tem que beneficiar, né? Tem que fazer chegar o no escalão. metano. Então, mas se você Tem que for chegar tirar no metano, tudo, tem que daí é tirar o caro, né, CO2. Tânia? eu tive a oportunidade de conhecer um pesquisador de Foz do Iguaçu, onde tem a hidrelétrica, e eles disseram que eles têm uma frota muito grande, porque eles ajudam o pessoal ao redor a tratar os resíduos suínos para não prejudicar a represa. Então, eles têm todo nesse centro de pesquisa um trabalho para ajudar nos biodigestores para que eles não contaminem a represa. Então, eles têm frotas De caminhões. muitos. Mas ele falou que ainda não compensa Fazer fazer a também. transformação para usar o biometano.
Ah, não? Não. Então eles Porque- usam biogás. Porque inteiro. ele sabe que a fábrica da Scania já está produzindo caminhões de biometano, mas eles fizeram esse estudo para comparar e ainda não compensa. Mas eles usam o biogás completo ou eles fazem algum upgrade? Não, eles usam o biometano para energia Tá. elétrica, Tá. mas de biometano ainda não é possível. Ele falou, se tivesse como substituir os motores, seria ótimo, porque tem uma frota de caminhões enormes. Ah, eles não estão usando, então. Não estão, Porque porque não essa- compensa ainda. A frota que eu vi, que com os dados, tudo que é dado em Jano, eu não tenho certeza. A gente precisa de ter um pouquinho mais de confiabilidade nos dados. Mas os nossos alunos encontraram frotas de caminhões que usavam o biogás como ele é. Como ele é, Como ele é. misturado com CO2. É. Foi o dado que o João... Mas provavelmente na Índia eles fazem isso. grande ajuda, vai saber. Eles devem Eu não fazer sei. isso mesmo. A Até, BYD, até né, porque tá fazendo. emissão lá não é importante. Não, eles não querem Não é saber. mais, O que eles querem é... Não, é que você está Vamos lá, vamos ver que a professora Silvia que um gás entende. que não te serve Sim. para nada, que Sim. é o CO2. Sim, você rouba energia, né? Você Vai gastar muita energia para comprimir um gás que não vai Então, realizar mas trabalho. talvez eles não tivessem tecnologia para separar, né? Porque não é tão tem, fácil. já existe, Mas na bem Índia? conhecida. Ah, bom. O único trabalho que eu Tem conheço... 3 ou 4 sistemas que você usa e é E a conhecido. Scania vai fazer... A Scania está montando. Mas aqui no Brasil estamos É. fazendo isso. de biogás ou de metano já purificado? De É, purificar biometano. o biogás. Eu não vi Purificar o isso. biogás, chegar no Não, metano e é, inserir na O gás residência. do... No Nordeste estão fazendo. Então, fazendo? Estão fazendo isso já para liberar. Porque... Essa que está instalando aqui a planta de montagem de caminhão elétrico aqui em Campinas, né, a BYD, a ideia deles agora não é fazer um caminhão só elétrico, eles fazerem um gerador com biogás que gera energia para carregar os caminhões. Mas com biogás ou com biometano? Não, aí É com eles biometano. Com biometano. Biometano. É porque isso, eu como parei de trabalhar com isso, nós pensamos, porque antigamente a gente trabalhava com resíduo sólido e pensando na substituição das frotas que carregavam lixo pelo São Paulo, pelo estado de São Paulo, que era o que a gente mais conhecia. Hoje, quando a gente trabalha ali com o Jorge, a gente trabalha com a geração de energia elétrica. Então, não tenho lido nada sobre caminhões. Não a sei. Scania está fazendo, a Mercedes começou a colocar o da Mercedes é um pouco diferente, que ela coloca uma célula dentro do caminhão para separação. Ah, é? Da Mercedes. E de onde você tem esses dados? Eu quero ver. A Mercedes é biodiesel também. É biodiesel, né? Aí, Você põe os Ah, dois. é biodiesel. Em 20 anos, acho que eles querem trocar toda a frota. Mas com biogás também ou não? Não, eu vi biodiesel. É porque o potencial de biogás no Brasil é enorme e o capex é muito menor. O que a gente percebeu é que o investimento é muito menor, né? Então, se fosse transformar todos esses resíduos que eu estou mostrando para vocês, resolver o problema de logística, de transporte, que dá para resolver, talvez Quem biogás vem fosse... entrando nessa área daí, comendo pelas bordas quietinha, é a Tesla, aqui no Brasil. A Tesla? Com Tentando biogás também? Caminhão elétrico. Fazer caminhão elétrico, mas para Aquela- fazer esse sistema da BYD. Porque é interessante você produzir eletricidade na usina com biogás de forma centralizada, sem ter que purificar o biogás para fazer eletricidade. Isso. E essa E eletricidade daí- você usa para isso. carregar os caminhões. É isso que a Tesla está. Se você consegue... A Tesla é a Nissan. A Nissan até fechou já um acordo de utilização de álcool nas baterias, se não me engano, com o laboratório do Gonçalo. Se não me aquele engano. lá. Da Nissan. Mas não é de biogás, né? Não é biogás, mas assim, é a Você mesma acha ideia. possível fazer isso? Sem fazer a purificação? Porque você que é especialista em biogás, sem fazer o upgrade? Não, eu acho que com a RenovaBio vai ter que usar o biometano, Aham. o biogás purificado. Purificado. Mas o que esse professor comentou, que lá eles já pesquisaram isso, é que a transformação do motor que já existe não compensa economicamente, compensa mais comprar um caminhão Tá novo. bem. Um caminhão. Tá, A Não questão sei. é que o foco dessa sem biogás é normalmente instalações pequenas, de criador de E porco, daí não essas tem- coisas. Daí você não não tem tem escala para você produzir para você biometal. fazer a purificação. Quando você vai para o setor sucroenergético, você está falando de volumes de gás produzido 10, 20 vezes maiores. Aí você tem escala para fazer a purificação. Mas tem uma questão aí das mini-redes, que eles têm estudado muito. Fora. Mini-redes. Mini-redes, para poder justificar esses pequenos... Porque daí você faria a centralizado, semi-centralizado. Ah. É, Se eles estão estudando essa bastante, história é da legal. semi-centralização
essa aqui é a tese da Jéssica, que ela vai explorar biogás, mas a partir de cana-energia. Então, nós estamos num projeto interessante de colher a cana-energia em diferentes tempos e verificar se talvez fosse uma biomassa, como ela pode dar um aumento enorme de produção ao longo do tempo, se você talvez transformasse tudo isso em bioenergia, pode ser que fosse interessante. O que eu acho interessante é esse modelo aqui, esse modelo que é o modelo da Sandra. Aqui nesse caso, o produto é bioóleo, mas o que ela compara o modelo de unidades centralizadas com descentralizadas. E talvez nós estejamos falando de biogás num modelo parecido. Esse aqui é para bioóleo, né? Mas o que seria o modelo de bioóleo? É você ter a produção de florestas de eucalipto, transportar os resíduos e depois, aonde você tem a unidade processadora, você também tem uma unidade processadora e produzir bioóleo. E ela está comparando estudos econômicos, técnico-econômicos, com unidade descentralizada. Então, você tem produção de bioóleo em pequenos clusters de produção de eucalipto. Isso aqui, talvez seja o que o Mauro está falando, mas em relação ao biogás. Você ter unidades de biogás, talvez escolhidas uma dimensão perfeita para que tivesse uma unidade de purificação, é isso? Exato. E já tem isso pronto? Com a diferença que lá eles estão falando em tubos, né? Em tubo. Melhor do que pôr o caminhãozinho aqui para Não, transportar. não é tubo. Aonde que você viu isso? Já tá rolando esse estudo? Aqui no Brasil, não, né? Mas estou falando em Brasilzão, Não. no Brasilzão. Não, mas aqui no Mato Grosso nós estamos lá trabalhando com isso, em conjunto com o pessoal do etanol de milho. Ah, tá. E tem a área de suinicultura também. E no daí os entorno. resíduos... E além disso tem o gasbol, né, que passa ali do lado. E Tá, tem então seria fácil de alimentar. E tem a UTE também, Mário Covas lá, que... Quer dizer que seria modelos que você produziria aqui em pequenas fazendas e o gasoduto passando por aqui em algum lugar. A gasoduto que nós estamos falando é PVC, não é esse gasoduto. Sim, mas Bem simples. desde que não exploda. Né? Dependendo Interessante. da pressão. Tem que calcular bem, professor, doutor Mauro. Tá bom. Bom, esse aqui é um estudo que a gente começou a fazer para bioóleo, mas que ele pode ser estudado para outras matérias-primas e para outros produtos, certo? Esse caso do biogás, quem vai fazer é o Jorge, né, Jorge? Vamos lá. Bom, então as conclusões muito simples, é que os resíduos realmente, para serem usados, eles têm que ser cuidadosamente identificados, caracterizados, transportados e armazenados a um custo muito baixo e proporcionar a integração com os processos em uso, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é isso, não existe a solução nacional, precisamos de soluções regionais e parece que somente soluções regionais é que são possíveis. E a produção de tudo que a gente tem estudado, tecnicamente é possível você melhorar muito o rendimento, é possível você diminuir custo, é possível você trabalhar com substitutos, visando sempre a redução do custo, com técnicas acadêmicas, métodos científicos para resolver isso. O que ainda enrosca é que cada estudo de econômico precisa ser desenvolvido. E isso, eu tenho muita esperança no RenovaBio, não sei se vai ajudar, mas vamos ver. Então era só isso, obrigada. Aqui a turminha do laboratório, quem tem trabalhado e financiado a gente. E é só isso, eu estou disponível para perguntas.